existe um vetor, que é um vetor progressivo da história. Dentro da história, os outros vetores, eles vão e eles progridem, regressam, caem, levantam. Então, países, por exemplo, têm sucesso, países declinam. Mas ele diz que tem um fator na história ocidental que denota um progresso contínuo. Chama-se ciência. A ciência é cumulativa e progressiva desde o seu princípio. Com relação às coisas, não acho. Mas eu acho isso normal. Sobre o livro do Fukuyama, só uma observação. Muita gente critica esse livro, mas as críticas que são feitas geralmente são críticas ruins e que não conseguem atacar a verdadeira tese do Fukuyama. Você sabe qual é a tese dele? A tese dele é o seguinte: existe um vetor, que é um vetor progressivo da história. Dentro da história, os outros vetores, eles vão e eles progridem, regressam, caem, levantam. Então, países, por exemplo, têm sucesso, países declinam. Mas ele diz que tem um fator na história ocidental que denota um progresso contínuo. Chama-se ciência. A ciência é cumulativa e progressiva desde o seu princípio. Ou seja, desde que você tem a ciência moderna, lá com Galileu, Descartes, Newton, você tem um contínuo... Ixi, esse aqui, não é meu? Peraí. Você tem um contínuo progresso. Então, o que ele mostra? Ele diz, olha, se a ciência é o grande fator de mutação histórica no mundo, e esse fator era, de início, reservado no Ocidente, mas depois ele se espalha no mundo inteiro, provocando fazendo um alastramento da modernidade ocidental, levando todo o mundo para dentro dessa mesma estrutura. E qual é essa estrutura? É a estrutura de produção que nós temos. Então, estrutura de produção industrial, estrutura de distribuição moderna dos bens e serviços, que todos os países avançados, e até os que não são avançados, países que estão na periferia da modernidade também têm essa estrutura. A tecnologia militar. Então, todo esse arcabouço que depende da ciência, segundo o Fukuyama, ele é inevitavelmente progressivo, porque o vetor da ciência é progressivo. E aí, qual é o passo que ele dá? Ele dá um passo argumentativo usando um sociólogo chamado Talcott Parsons, que é um dos grandes sociólogos, assim, da história. E ele dá o passo usando Talcott Parsons, tentando demonstrar que a democracia representativa liberal é o modelo de organização política que consegue se ficar mais congruente com esse desenvolvimento científico. Então, é possível, sim, desenvolvimento científico, como se viu, por exemplo, na Alemanha, enquanto você tem uma nação governada por fascistas no esforço de guerra. Tudo isso é possível. Mas ele tenta mostrar lá, e ele faz isso com muita habilidade, que todas essas evoluções, elas são parciais frente à evolução da ciência que existe na democracia. Por quê? Porque na democracia as instituições são livres. Como as instituições são livres, o conhecimento circula de maneira muito mais acentuada. Então ele diz que o conhecimento numa instituição política fechada, ele é um conhecimento que vai estar sob supervisão de um planejador central que vai determinar até onde ele vai. Só que o conhecimento desse planejador, por sua vez, é limitado. Ora, se você tem um conhecimento que está na sociedade sem um planejamento central, com instituições puramente formais, onde você permite uma ampla liberdade de pesquisa, de troca de opinião, de racionalidade, esta racionalidade ela se incrementa, portanto, ela tem a ver com o próprio método de pesquisa científica. Porque o método da pesquisa científica pressupõe a ampla troca de razões. Então, ele diz que democracia liberal e ciência têm uma espécie de estrutura semelhante. Como a ciência é progressiva, ele mostra claramente que a ciência é progressiva, que ela vem progredindo desde sempre. Então, ele diz, olha, se a ciência é progressiva, ela dá o tom das instituições políticas. Como a instituição da democracia é aquela que casa melhor com o modelo de pesquisa científica, então é essa instituição que vai prevalecer no fim das contas. Esse é um argumento, não é um argumento ruim, esse é um argumento muito bom. Então, muita gente que olha assim, a tese do Fukuyama e diz, o Fukuyama era um imbecil, você não está vendo que a história não acabou. O pessoal fica achando que os caras, quando eles decretam o fim da história, eles são imbecis. É tipo o Hegel decretando o fim. A história acabou, quer dizer que ninguém faz nada. Não é isso que o cara está falando. Deixa eu fazer uma interrupção aqui. Tem algumas pessoas falando, a live tá maravilhosa, vocês não estão entendendo nada. Pessoal,
Digite 1 se vocês estão entendendo, e digite 2 se vocês não estão entendendo, tá bom? A gente vai ser honesto aqui com vocês. A gente Eu vou falando, não, eu estou não, mas assim, tá maravilhoso. Vocês querem live